Metsuyan, Hashem Karim, Besed Gamor. Vamos continuar em relação ao Sefer Yetzirah, no terceiro capítulo, no quarto verso. Beshalosh Shemot Aleph Men Shin. Nós temos aqui as três letras mães: Aleph Men Shin. Baolan Oir Maim Yesh Maim. No universo são o ar, a água e o fogo. Venivra me'esh ha'aretz venivrach et ha'mayim ve'or maruach mechriah beinatim. O céu foi criado no fogo, a terra foi criada na água e o ar do fôlego decide entre elas. Quantas palavras enigmáticas, não? O que será que se pode dizer disso? O fôlego é o sopro, aquilo que traz para nós, e claro, também se conduz e se condiz em relação à intenção que a gente pode ter sobre isso. No Sefer Yetzirah, traduzido para o português, nós temos na figura 41 da página 170 do Maser Tuvia, aqui uma coisa muito bonita em relação sobre a formação do mundo da Crocávia, né, que é na Polônia, a visão dos cabalistas em relação ao mundo. Interessante, não? Então, consta no livro, assim, na página 171, logo no segundo parágrafo, no final tem: se não fosse por Biná, toda a existência estaria concentrada em um único ponto. Ou seja, então, se não fosse o nosso entendimento, ou seja, o entendimento, tudo só se concentra em um determinado ponto. Então, o fogo, que ele pode ser representado pela letra Shem, dominante na palavra Esh, né? Que a palavra fogo é formada de Aleph e Shem, que significa que o fogo aparece na palavra unida da letra Aleph. O que isso tem a ver conosco? Que o Aleph, ele representa o fôlego, o ar, porque o fogo não pode existir sem o ar. Assim como a vida não pode existir sem a gente poder respirar, assim como o corpo não pode existir sem um espírito. Para que se tenha um fogo, ele tem que ter um processo nessa combustão desse elemento, e esse condutor dessa combustão é o ar, né? É o ar que conduz o fogo. O ar é aquilo que sai da nossa boca, e o fogo, assim nesse remes, nessa metáfora, é como a gente consegue colocar a nossa intenção junto com as nossas palavras. Interessante, não? Então esse é o processo criativo, entender de como funciona isso. Agora, em relação ao elemento água, ela é representada pela letra M, tanto que M em português e men em hebraico, main significa men, Yud, men, seria M, Y, M, né? Que é duas vezes, dá no valor de 90. Como fosse uma letra dupla. Agora, olha como tudo é tão bonito e tão conectado. A palavra main, que é água, né? Se a gente pegar, por exemplo, como é que se escreve quimicamente a água? H2O, né? H2O. Então, hidrogênio e duas de oxigênio formam a água. Em hebraico é men, duas vezes e um yud. Também temos um H2O aqui. Aliás, nós temos um iod e men 2, assim como H2O. E também temos que entender que a ideia da água em si, assim como consta no Sefer Bereshit, também é chamado de Sefer Yashar, o livro da retidão, nós temos as águas superiores e as águas inferiores nesse sentido. Agora, o ar, ele também pode ser que é representado por Aleph, ele vem da inicial de Avir, que significa de ar, né? Então a gente até brinca e pode falar que nós temos, quando a gente vai estudar em um determinado lugar, a gente estuda em tal lugar porque tem uma boa avirá, tem um bom vento, mas esse bom vento tem
tem uma boa fragrância, tem um bom sentido daquilo, tem um bom, né, tem aquela ideia de que tudo lá tem uma conexão. Então, a chave nesse capítulo 3, no verso 4, é entender que a gente pode colocar, através do verbo, como consta na palavra abracadabra, não somente através da palavra, mas também do fôlego, aquilo que sai de dentro da gente, a Kavaná em movimento. São coisas boas hoje e sempre.